hoje eu estou aqui para falar sobre inovação no mercado financeiro e, sobretudo, sobre empréstimos para empresas. Eu vou contar também um pouco da minha história aí como empreendedor e ex-aluno aqui da PUC. Então, eu me formei na PUC em 2000 e, junto com meus dois atuais sócios, a gente fundou uma empresa em 2003, que era uma empresa de educação corporativa, chamava... Na verdade, ela mudou de nome algumas vezes, mas o último nome que ela teve foi a Ferolab, e ela era líder, é líder no mercado de educação corporativa. A gente, ao longo de 12 anos, construiu essa empresa e conquistou cerca de 240 clientes, né, entre as 500 maiores empresas do Brasil. E em 2015 a gente vendeu essa empresa para um grupo de mídia alemão chamado Bertelsmann e para o IFC, que não sei se todo mundo conhece, mas é o braço de investimentos do Banco Mundial. São vários fundos de investimento e investem no mundo inteiro. E depois que a gente saiu, né, a gente vendeu a empresa, saiu do negócio, aí a gente começou a ficar naquele dilema, né, o que a gente vai fazer da nossa vida. A gente tinha trabalhado muitos anos nessa empresa e a gente precisava, né, pensar em algo novo. E a gente começou a estudar vários mercados, a tentar entender né, onde a gente poderia aplicar, né, um pouco da nossa experiência e da nossa, né, e fazer o que a gente gosta de fazer, que é aplicar tecnologia para resolver problemas do Brasil, da sociedade em geral. E a gente começou a estudar muito, né, esse movimento de fintechs no mercado brasileiro, e foi aí que a gente se apaixonou pelo tema de empréstimos para pequenas empresas, e é isso, né, esse problema ou esse serviço que a BIS Capital presta hoje no mercado. Vou falar um pouco mais. Então, essencialmente, falando sobre o mercado brasileiro, né, mercado financeiro, isso é uma frase de um relatório do Goldman Sachs de 2017. Essencialmente, o mercado brasileiro financeiro ele é um terreno fértil para a inovação e, principalmente, ele tem um grande problema que você tem um sistema financeiro que tem um excesso de agências. Tá? O Brasil é um dos países que tem mais agências por quilômetro quadrado no mundo. E, obviamente, a gente sabe que no Brasil custa ter funcionário, custa ter acesso à internet, aluguel, reformar. Imagina isso num país grande como o Brasil. Então, obviamente, esses custos, né, não são, apesar de os bancos oficialmente pagam, mas, obviamente, quem paga a conta é o cliente que está usando os serviços financeiros dos bancos. Então, obviamente, nesse espaço e com, enfim, toda a tecnologia que a gente tem hoje de mobilidade, internet, cloud computing, etc., você tem muito espaço para inovação e para disrupção dos serviços atuais. Então, por que o mercado brasileiro é um ótimo terreno para a gente inovar e oferecer serviços disruptivos, né? Então, só para trazer alguns números para vocês, né? Então, assim, o mercado financeiro brasileiro, ele é praticamente um oligopólio. Né? Os 5 maiores bancos do Brasil controlam 83% dos empréstimos. Em determinados mercados, os 5 maiores bancos detêm mais de 90% do market share. Então, você tem 5 grandes instituições que controlam tudo. Cartão de crédito, conta corrente, empréstimo, seguro, tudo. Né? Geralmente está na mão de poucos players. Né? E isso, né, obviamente, pouca concorrência leva ao quê? A um spread gigantesco. Né? Então, o spread, que é a diferença entre o quanto, né, a taxa básica da economia, o quanto os bancos captam dinheiro no mercado e quanto eles emprestam no Brasil, é de 31%. Né, e esse gráfico mostra bem a diferença de spread do Brasil para outros países, e até países aqui da América Latina, etc. E, ao mesmo tempo, além do spread ser alto, e existe, acho que até uma falsa impressão de que os bancos brasileiros são extremamente eficientes, né? Mas, na verdade, não é bem isso que acontece. Os bancos brasileiros, por serem muito grandes, eles, na verdade, são ineficientes. Então, tem um outro número que eu acho bastante interessante, é que o custo operacional dos bancos brasileiros, proporcionalmente aos ativos que eles gerenciam, é o dobro dos custos nos Estados Unidos e é 4 vezes maior do que os bancos europeus. Então, a gente tem uma realidade onde você tem poucas instituições dominando o mercado, com custos altos, instituições que são ineficientes, e, obviamente, quem paga essa conta é o consumidor. Né? É o empresário que está tomando crédito, é a pessoa que está tomando crédito no banco, é a pessoa que precisa de um cartão de crédito ou de qualquer outro produto financeiro. Né?
E aí, por conta disso, existe uma instituição que chama Doing Business, né, que é uma instituição que cria estatísticas de vários países sobre a facilidade de se fazer negócio em cada país. Então, existe um dos rankings, é o ranking de conseguir crédito, de facilidade para se conseguir crédito. E aí o Brasil ocupa a honrosa 101ª posição ao lado do Afeganistão. Né? Então, ou seja, se alguém aqui, né, já foi a Cabul, né, e precisar pegar algum empréstimo, você sabe que lá você não vai ter mais dificuldade do que você vai ter aqui. Você está mais ou menos no mesmo nível. Né? Então, a gente, olhando, né, todos esses números, a gente começou a pensar, bom, tem muito espaço aqui para a gente poder aplicar tecnologia para resolver esses problemas. E aí, trazendo o universo, né, que a gente escolheu, né, e o público que a gente escolheu atender, que é o público dos pequenos empresários. Né? Então, o Brasil hoje, aí só para dar alguns números para vocês, só de empresas que faturam acima de 60 mil reais e faturam até 3 milhões e 600 mil reais por ano, ou seja, que são as micro e pequenas empresas, a gente tem 5 milhões e meio de empresas ativas nessa faixa de faturamento. Né? Então, é um número enorme. E eu sempre falo, né, pequena empresa, ninguém valoriza, mas você interage com pequena empresa todo dia. Né? Então, você vai na padaria da esquina, no restaurante, na lojinha comprar alguma coisa, são pequenos empresários ali que estão prestando serviço para você, ou você contrata alguém para fazer uma reforma na sua casa, ou um encanador para resolver um problema. Em geral, sempre é um pequeno empresário que está prestando algum tipo de serviço ou vendendo algum produto. As pequenas empresas, elas representam metade dos empregos formais no Brasil. Então, a gente tem um conjunto enorme de empresas que geram muitos empregos, que contribuem para o PIB, né, mas que estão meio à margem do setor financeiro. E por que elas estão à margem? Por que esses pequenos empresários não conseguem crédito? Porque esse sistema atual de distribuição, ou seja, o sistema bancário brasileiro, que é baseado em agências, e faz com que o custo de distribuição seja alto. Né? Então, ou seja, emprestar para o banco, que emprestava em uma agência, emprestar 10 mil reais, o custo é muito similar ao custo de emprestar 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais. Então, isso faz com que esse segmento não seja um segmento atraente para a grande maioria das instituições financeiras. Porque o custo que eles têm para processar, analisar o crédito de uma pequena empresa, fazer a cobrança, ou seja, todos os custos envolvidos para, por exemplo, realizar um empréstimo e cobrar um empréstimo, ele normalmente a conta não fecha. Ou seja, em geral, esse tipo de segmento não é rentável para a grande maioria dos bancos. Muitos bancos que tentaram operar no segmento de pequenas empresas, eles normalmente tiveram prejuízos significativos justamente pelos custos operacionais envolvidos para fazer isso. Então, o que a gente buscou fazer foi, vamos criar um produto, né, para pequenas empresas de crédito, e a gente essencialmente busca 4 características principais. Né? Nossa proposta de valor tem 4 características principais. A gente quer fazer um produto rápido, né? Então, essencialmente, a gente diz para o nosso cliente se o crédito dele está aprovado no mesmo dia. Tem que ser conveniente, então todo o processo, desde o processo de você solicitar um empréstimo até você terminar de pagar, ele é totalmente feito online. Então, a gente não tem nenhuma interação presencial com os nossos clientes. A gente quer cobrar um preço justo por esse produto, então são taxas compatíveis com o que os nossos clientes podem pagar. E a gente também quer oferecer algo flexível. Né? Então, a gente não pede nenhum tipo de garantia real para o nosso cliente, e com isso, obviamente, a gente simplifica bastante o processo de formalização, etc. Então, tem uma coisa interessante, quando a gente começou a oferecer esse produto no mercado, toda vez que a gente ia falar num banco, pessoal, vocês são loucos, sem garantia, vocês nunca vão receber nada de volta. Mas aí tem um dado interessante, existe uma estatística também de mercado financeiro, que é o percentual de garantias que são recuperáveis quando você tem algum evento de default em empréstimos. Só para vocês terem uma ideia, na Alemanha, em geral, é 80% esse número, no Reino Unido é 75%, algo na casa de 70%, no México também é mais ou menos 70%, no Brasil o índice de recuperação de garantias é 16%. Então a gente tem um dos menores índices de recuperação de garantias do mundo. E, obviamente, isso, mais uma vez, vai para onde? Vai para o nosso spread.
Então, o spread, muita gente acha que o spread alto é função da Selic alta, da taxa básica da economia. Mas não é, o spread é a combinação de N fatores e isso faz com que o consumidor pague muito pelos empréstimos. Então, o que a gente está montando na BIS Capital e o produto que a gente oferece é aplicar tecnologia, ciência de dados. Então, quando o nosso cliente pede um empréstimo para a gente via nossa plataforma, a gente busca dados daquela empresa em diferentes fontes online, a gente avalia aquele cliente na hora e a gente faz todo o processo de concessão e cobrança usando ferramentas de mobilidade, aplicativos, sites, etc., para que o cliente possa, se ele é um pequeno empresário, ele não precisa sair da loja dele, do restaurante dele, ele pode ir de qualquer lugar, fazer o pedido, acompanhar o andamento, pagar lá as prestações, sem ter nenhum incômodo de ter que ir até alguma agência ou negociar com alguma pessoa, etc. Tudo é feito via nossa plataforma. Então, aí só um pequeno exemplo aí, Então, a gente hoje coloca vários anúncios em diferentes mídias sociais e plataformas de busca. A partir desses anúncios, a gente faz essa avaliação. 80% dos pedidos que a gente recebe são feitos a partir de dispositivos móveis e em horários muito distintos dos horários típicos de funcionamento de banco. Geralmente, de 10 às 4 horas, a gente até recebe menos pedidos, a gente recebe muito pedido de madrugada, final de semana, de manhã cedo, no final do dia. E a gente consegue aplicar isso de uma maneira que a gente consiga emprestar dinheiro a uma taxa razoável, sem criar muita dificuldade para o nosso cliente e fazer com que pequenos empresários consigam financiar seus negócios. A gente começou a operar em janeiro de 2017 e a gente vem crescendo a uma taxa bem significativa, mês a cada mês. A gente já recebeu em pouco mais de um ano, mais de R$1 bilhão em pedidos de empréstimo, então só para vocês terem uma ideia assim, do quanto esse mercado é carente. E a gente acredita que esse mercado de soluções online, de crédito, só vai crescer. O Banco Central acabou de lançar uma nova regulamentação para esse mercado, para as fintechs de crédito online, e a gente imagina que isso é uma tendência irreversível e, na nossa visão, é a grande contribuição que acho que a tecnologia pode dar, não só para ajudar pequenos empresários, mas para realmente consertar um mercado que claramente hoje não funciona bem e que não consegue atender a necessidade da grande maioria dos empresários. E acho que o que mais orgulha a gente assim, ao fazer esse trabalho, quando a gente começa a interagir com os nossos clientes, a ver o que eles estão fazendo, é que uma vez que a gente sempre associa serviço financeiro aquela coisa meio do agiota, Alguém que está ganhando dinheiro enquanto os clientes estão perdendo dinheiro. E o que a gente procura fazer com os nossos clientes é algo bem diferente. A gente quer ajudar eles a crescer. Então, nossa filosofia, a gente vai ganhar dinheiro se os nossos clientes ganharem dinheiro também. E a gente fica muito feliz, por exemplo, a gente tem vários casos de empresários que pegaram dinheiro com a gente e hoje o negócio é 2 vezes maior do que do que era quando eles pegaram dinheiro pela primeira vez no início do ano passado. Então, dou um exemplo, mais ou menos em julho do ano passado, a gente teve um empresário que vende açaí. Então, ele compra açaí no Pará e vende em São Paulo, distribui. Um produto que hoje em dia é super comum, tal, fitness. Então, o pessoal gosta bastante de tomar açaí. E esse cara, ele pegou um empréstimo com a gente, qual era a lógica dele? Não, vou comprar mais açaí, vou conseguir negociar um preço melhor. Como eu vou negociar um preço melhor? Eu vou vender mais, aí eu pago o empréstimo para você. Então foi isso que ele fez, então ele conseguiu dobrar de faturamento. Então agora ele está pegando um novo empréstimo para comprar ainda mais açaí, num preço ainda melhor. Então todo mundo está ganhando nessa história, porque o fornecedor dele está vendendo mais, o cliente dele está pagando menos, e ele está, obviamente, desenvolvendo o negócio dele, gerando mais empregos e fomentando a economia. Então acho que esse é o nosso grande objetivo na BIS Capital, que é realmente fomentar a economia brasileira e permitir que os pequenos empresários aí consigam desenvolver os seus negócios. Tá bom? Obrigado.